E aí, pessoal? Vocês estão bom? Tô dando uma caminhada aqui. Um sol bom, mas tá um vento. Tô de blusa, tá um vento danado. Vocês não reparam. Talvez vocês não peguem o vento aqui, porque o microfone tem um efeito que reduz o ruído. Mas eu gosto de ficar devagando enquanto eu ando. E nessas caminhadas que às vezes surgem algumas ideias das coisas que saem no vídeo. Mas às vezes dá vontade de eu já falar enquanto eu vou caminhando, né? Mais fácil do que eu preparar um script, editar, buscar literatura e gravar depois. Belezas maritacas. Enfim. O que é a memória? Memória é algo interessante. Ela é a nossa amiga e a nossa vilã. Por quê? Se não houvesse memórias, não existiriam sofrimentos, não é verdade? Você pode pensar nisso? Quando a gente perde algo, alguém, a gente sente algo naquele momento. Se não houvesse memória, no dia seguinte, a gente não sentiria nada, não é mesmo? Afinal, nós não nos lembrar. E por que é importante este registro? Vou pegar uma pitanguinha aqui. Tudo bom, minha querida? Servidos? Pitanguinha? Obrigado, minha querida. Minha parceira, minha amiguinha pitanga. Que delícia. Tá muito gostoso, hein? Enfim. O que acontece? Se a gente não tivesse memória, o sofrimento duraria o quê? Um instante? E por que a gente fica triste, remoendo o passado? Por causa da memória, né? Então, não é engraçado que nós sofremos por algo que já foi, né? É difícil a gente processar isso, mas é. A memória também nos faz carregar os sentimentos diferentes ao longo do tempo. Faz a gente relembrar o passado. A memória também é a raiz da saudade, não é? Para analisar friamente, é também a memória a raiz do passado. Não existiria nada disso. Mas estou falando da memória de uma maneira genérica. Porque a memória é um registro. Existem várias formas de registrar os eventos, né? A primeira delas é a memória divina. A memória divina ela se forma quando o nosso Criador, ou Demiurgo, como alguns dizem, ao criar essa dimensão, esse universo, e as dimensões na qual ele criou ao mesmo tempo ali, para que esse universo seja manifestado, ele cai junto, uma parte dele cai. E essa parte é a essência do que nós somos. Então ele se doa para que nós sejamos manifestados. E ele precisa registrar tudo o que ocorre ali. Então dele surgem consciências, talvez de uma magnitude de Elohim. E essas consciências, então, elas criam registros históricos de tudo que acontece no universo. E essa arquitetura fica no campo etérico, no éter. Não éter como elemento químico, mas como algo que os nossos sentidos não percebem ainda, né? Aquele aéter que eles falam. E aí eles criam discos rígidos, HDs, vamos por assim, que são recursos de gravação de todos os registros de todo o universo. Eles chamam de registros akáshicos. E a consciência que cuida disso, que seriam os escribas, né? Tem um nome pra gente que é ocidental e brasileiro, um nome um pouco diferente, mas sem a malícia a gente diz, são os lipicas. Lipicas são o nome dado às consciências que registram tudo que acontece no universo. Então ali está a verdade, toda a verdade. E é uma consciência acessível. Então quando Cristo diz, conheça a verdade e ela te libertará, ele está dizendo assim para você, vai lá no computador divino
Acessa os registros acásticos, que ali está a verdadeira história. Não as narrativas que a gente vê nos livros, contadas por outros humanos com outros interesses, né? Então ali é a verdadeira memória. É de lá que os nossos eu superiores buscam informações para poder nos ajudar com sabedoria, conhecimento e as intuições necessárias para a gente continuar a nossa jornada, né? É bem interessante a gente entender isso como a grande memória universal, a qual nós temos acesso, ainda que limitado por hora, mas é ali que a gente acaba se libertando, porque sabendo a verdade, eu não vou mais viver pela narrativa do outro, pelo que está posto como uma possível ilusão. Que a matéria não é uma ilusão, mas a matéria é uma versão. E toda versão ela tem a sua derivativa da origem da realidade, né? Deriva um pouco. Então não é a verdade pura. Mas tudo bem. De qualquer forma, não é isso que nós vivemos. Por isso que Jesus dizia, conheça a verdade, e ela vos libertará. Agora existe uma outra memória, que ela é acessória. É um acessório que conecta, registra e envia isso para que facilite o trabalho desses seres. E esta é a memória de cada consciência com vida. E até algumas coisas que não têm vida. Os cristais guardam o som do universo, por exemplo. São os ouvidos. Mas, tudo que nós vemos, nós guardamos como registros. E vai para lá. Tudo que a gente sente, tudo que a gente fala, pensa, vê, cheira, come. E que faz. E é interessante porque, quando nós estamos olhando para algo, só registramos nessa consciência aquilo que nos interessa. Então nós fazemos um juízo de visão, um juízo de tato, um juízo de olfato. Ou seja, nossa consciência é um filtro que você deixa guardar aquilo que aparentemente interessa para ela ou para nós mesmos. Então nossa memória se baseia no que a gente vê. Então, todo sofrimento que vem daquilo que nós presenciamos é criado por nós mesmos. O fato é um fato. O sofrimento é nosso. Agora, olha que interessante. Você acha que é guardado na sua memória só aquilo que a sua consciência quer guardar? O que você registra? Estou olhando aqui, ó, uma casa aqui, aquelas árvores. Então é só isso que vai guardar. Pois é. Os nossos sentidos pertencem à natureza. Nós emprestamos para aquilo que a consciência quer guardar. E o resto? O resto, meu amigo, pertence a Deus. Então tudo aquilo que a gente acaba guardando vai para esse registro. Então nossa memória é muito limitada. A gente guarda só aquilo que a nossa consciência acha interessante. Aquilo que a gente sente com mais força, aquela emoção mais forte, aquilo que tem uma relevância para nós. Mas não se enganem, tudo aquilo que a gente capta é guardado. Então nós trabalhamos para Deus só por estarmos manifestados. Somos parte do sistema que armazena tudo. Interessante, né? Agora, não tem como escapar das leis, né, divinas por isso. Porque o nosso corpo não deixa a gente mentir. É por isso que somatiza. Porque tudo que chega de luz em nós, não só essa luz do sol, a luz de Deus que dá vida a tudo, entra pura. E aí a gente, quando pensa, age, faz, fala, enfim, além de gerar uma memória esquisita, ou não, depende de como a gente manipula isso, a gente também acaba distorcendo a qualidade desse material. E ele volta. É por isso que tem que qualificar. Por isso que nós temos que tornar, às vezes, usinas de purificação de nós mesmos, né? Porque não dá pra gente devolver para o mundo algo impuro quando a gente sabe puro. Mas tudo isso é muito importante porque quando a gente começa a se coligar com a nossa consciência maior,
faz o silêncio interior, quando a gente trabalha o silêncio interior, ali na mentalidade, a meditação que desliga um pouco esse eu, o que acontece? A gente expande esses sensores, a gente desliga um pouco esses ruídos e auxilia na possibilidade de a gente acessar esses registros, esses que são as gravações todas. E aí a gente vê as nossas próprias gravações também, por vezes, sem esse viés, sem esse filtro do interesse. E percebemos, por vezes, que deixamos passar detalhes importantíssimos da nossa jornada. E quem que filtra tudo isso é a nossa consciência interna, né? Não estarmos conscientes, mas a nossa consciência interna, nosso eu superior, nosso Cristo, enfim, nosso mestre interno. E a reflexão para encerrar essa caminhada aqui é: que memórias você quer deixar nesse registro? O que você quer que a eternidade lembre de você? Veja, o que eu sou, o que você é hoje, é único. A nossa essência pode voltar aqui muitas vezes e continuar gravando coisas nesse grande computador quântico universal, é que a gente pode chamar assim. Que não é bem isso, mas é uma forma de a gente colocar na linguagem humana o que é esse registro, né? Então, o que você quer que grave de você? O que você quer que olhem na sua trajetória? Porque a gente tende a achar que nós somos o que o público vê. Mas isso é tudo o que nós não somos. O que o público vê é uma camada do que nós queremos mostrar. Mas a essa verdade que nos liberta, isso não vai nos julgar. Isso vai apenas mostrar o que nós somos nus e crus. Então volta a perguntar. Quando olharem para você lá, ou você mesmo acessar isso um dia e olhar quem você foi ou você é, de verdade, o que você quer encontrar lá? Quando você souber essa resposta, é isso que você tem que buscar. Então, primeiro nós temos que buscar o que nós somos, nossa real missão nessa vida, as tarefas que a gente não pode abandonar por estar aqui, e por fim, comparar o porquê nós viemos com o que for gravado lá, para ver se nós realmente somos o que nós pensamos ser. Então veja como nós somos desconectados disso, porque hoje a gente pensa no quê? Trabalho, dinheiro, viagem, trocar o carro, um celular melhor, um emprego melhor, qualquer coisa melhor. Coisas que não interessam. De certa forma, para a missão divina, para o propósito do universo, tudo isso é lixo que a gente está gravando lá. São coisas que não servem a propósito algum. É o tempo desperdiçado que nos é dado com tanto amor e com tanto custo. Quando a gente fala, mas é difícil ser perfeito. Não que estejam se cobrando ser perfeito, mas é difícil fazer o certo. É difícil, de vez em quando, dar uma fugidinha. É pra gente que não entendeu ainda o porquê das coisas. Quando a gente começa a entender, fica muito mais difícil não fazer o certo, porque a gente sabe o preço disso. A busca, então, gente, é menos eu, mais universo aqui dentro. Porque nós já somos um universo aqui dentro, um pequeno universo. Então, pensa bem que destino você quer para tudo isso. Que essa é a verdadeira busca inicial da jornada de todos que querem despertar. Se você se considera um desperto, ou um candidato a se despertar, você precisa entender isso. Que nada se manifesta à toa. Então você tem um propósito, eu tenho um propósito, todos têm um propósito. Para a grande consciência una. Uma vez descoberto isso, quanto você está seguindo isso? Se fazendo útil?
Eu já adianto. Nenhuma consciência elevada cria uma consciência inferior como a nossa, simplesmente para se manifestar por estar aqui. Cada um de nós tem um propósito. E já lhe adianto, é sempre para servir. Porque as consciências elevadas não criam nada para si próprio. Tudo é para servir. Então, temos que servir ao quê? Não é? E encerrando essa reflexão, por conta do momento que nós estamos, também não podemos nos culpar muito, né? A gente esquece tudo. Mas agora a gente sabe. E que a gente sabe, a gente tem que buscar. Não sabemos quanto tempo a gente tem. Sabemos que agora ainda é possível. Então agradeço para você que ficou até agora me acompanhando nessa caminhada matinal. Que o nosso Divino Criador te abençoe abundantemente e que o seu mestre interior esteja ao seu lado sempre, lhe ajudando a encontrar o seu caminho. E que você consiga encontrar a sua verdade no seu coração. Aí eu encerro aqui, ó, nessa lindo conjunto de árvores aqui, que eu amo tanto, as companheiras aqui de jornada. Um forte abraço para você e até a próxima, hein? Tchau, tchau.